Oi, amiga! Oi, amiga! Olá, pessoal! Tintim pro nosso chá. A gente e o chá, né? A gente, o chá nesse friozinho, essa cobertinha, esse chá é uma boa conversa, né? Mais até. Uma cobertinha. Ah, você falou cobertinha agora? Parei. Porque a cobertinha não tava semana passada, no mês passado. Calma, amiga. Realmente hoje tá bem frio, a pessoa tá congelando a mente, olha só. Mas estamos aqui de novo, sim, né? Que delícia, né? Que delícia, que delícia. Antes um pouquinho de... Hoje, quando a gente conversou, eu achei tão bonito o que você escreveu, sabe? A gente vai se encontrar pra gente se divertir, vai ser uma noite feliz. Isso. Foi muito legal. Adorei. E vocês, pessoal, é o seguinte, deixa eu contar. Né? O que a gente tá fazendo aqui, claro, que é o Psique na Web. Mas, excepcionalmente, nós vamos fazer a parte 2 do primeiro episódio, né? Que, lembrando que a gente está na temporada Corpo, Mente e Finitude. E nós fizemos o episódio número 1, que foi sobre corpo, e vocês já assistiram, tenho certeza disso, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque o que nós ouvimos de feedback é: vocês precisam fazer a parte 2, vocês precisam fazer a parte 2. E aí, nós estamos aqui para fazer a parte 2. Estamos aqui para fazer a parte 2. Continuar falando um pouquinho sobre corpo. E dessa vez, a gente trouxe uma coisinha diferente. E eu espero que vocês gostem. Mas precisamos dar um alerta aqui. Isso. Né? A gente vai fazer esse episódio hoje baseado num filme que está tendo bastante aderência, assim, né? O pessoal assistiu, gostou e tal. Então, se você não assistiu o filme, tem alerta de spoilers. Então é isso que a gente precisa avisar. Muitos. Mas vale a pena. É um filme que vale a pena. Vale a pena. Ele tá no stream, na Netflix. Meu nome é Agneta. Eu não vou me atrever a falar o nome em francês, se você quiser. Não mesmo. E é um filme que, assim, de verdade, é muito incrível, né? A gente adorou ele. Leve, profundo, divertido. E faz todo sentido a gente trazer um pouquinho disso aqui pra gente falar um pouquinho sobre corpo, né? E dar andamento nessa nossa temporada, tá? Então, se você, por acaso, não assistiu, volta lá, assiste o primeiro e depois você volta e assiste esse daqui, tá bom? O filme, ele se passa na Suécia. Contar um pouquinho, né? Deixa eu contextualizar um pouco sobre o filme. Ele é sueco, na verdade. Na verdade, ele não se passa na Suécia. Ele é sueco, de uma mulher de 49 anos, Agneta, que dá o nome do filme. E ela ela é casada com Magnus. Ela passa 25 anos trabalhando numa transportadora, né? Ela administra ali alguns transportes desses carros. E um belo dia ela se vê desempregada. É uma mulher mais fechada, que ela tem uma narrativa que fala que ela sempre anda com aquela blusa, ela gosta de esconder um pouco do corpo dela, um cabelo sempre preso. Dentro da casa, os filhos maiores já moram longe. E dentro da casa dela, que ela mora com o marido, cada um dorme num quarto. E ela diz amar a França, amar as coisas da França, assistir, consumir tudo que é da França. E come queijos e vinhos, mas eu achei tão interessante porque ela come queijos e vinhos escondido do marido, que ele não pode ver. Escondido do marido. E ela vai, depois que ela recebe a notícia, né, de que ela tá sendo desligada daquele trabalho, ela perde o sentido da vida, assim. Ela diz que a vida dela não tem muita coisa para contar. E eu achei tão interessante porque os primeiros minutos do filme é ela narrando um pouco sobre quem ela é. Então, é como se ela estivesse contando um pouco dela e passando algumas cenas. E tem uma frase que ela contou, que ela fala no filme, que me intrigou assim. Eu fiquei, uau, essa frase, ela é pesada. Ela fala assim: não tenho tanto a falar sobre mim. Não espero muito da vida. Porque ela só estava esperando mesmo uma aposentadoria e depois a morte. Então, falar sobre ela era meio difícil, assim, né? E aí, quando ela se vê, ela só tinha aquele trabalho. O marido dela, um marido que fazia as coisas dele.
Sim, sim. Ele parecia estar mais apropriado do que ele queria para ele. Então, tipo, se é isso que eu quero, eu vou lá fazer. Então, ele assumia que o que ele queria, ela também era obrigada a querer, né? Como não consumir vinhos e queijos. Exatamente. Né? Se era uma escolha dele, por que ele tinha que, ao invés de só perguntar, mas você gosta e tal, se ela gosta, por que não, né? E deixar ela se apropriar das escolhas dela, mas não, ele se sentia nessa posição de tirar a voz dela, né? Mas ela deixava. Sim, deixava. Eu não sei se ela tinha consciência nesse momento, ainda, não sei, né? Mas era uma relação onde parecia que ele era a pessoa que dava realmente o tom, Sim, né, das total. coisas ali. Porque ela tinha um pouco de medo, né? Por que fazer escondido? Se eu não sei se era um desejo dela. Não sei, e não me parece que era algo assim tão visível. Era sutil. Ele falava algumas coisas, mas parecia de uma forma sutil. Depois, ao longo do filme, a gente vai vendo que não é tão sutil assim. É verdade. Mas no comecinho, não parecia tanto que era uma pessoa que... Acho que para mim, o que mais pegou, na verdade, foi quando... Porque assim, só contextualizando um pouquinho mais o filme para vocês. Quando ela é despedida e ela se vê sozinha e se vê sem sentido algum na vida, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí ela começa a procurar um emprego. E ela vai para os jornais e ela vê um anúncio dizendo de alguém procurando uma au pair para cuidar e fala o nome de uma pessoa. E no anúncio ali tem algumas características, né, dizendo o que ela precisava fazer. Cuidar da pessoa, limpar a casa, estar no bar às sextas-feiras, 5 horas, né? E aí ela falou. E ela, interessante que ela mandou a aplicação dela, digamos assim, depois dela ter bebido muito, né? É verdade, eu não lembrava disso, é verdade. Ela tava lá comendo um monte de queijo, bebendo uma garrafa de vinho, e ela tava ali, sabe, ali na cama, comendo na cama, e bebendo, e dormindo, e bebendo. E ela faz, né, a aplicação dela para conseguir esse trabalho. E uma das coisas que ela diz é, eu amo a França. Então, porque esse anúncio era para trabalhar em Provence, na França. E como ela já tinha lá visto todas as séries da vida, estar na França poderia ser uma coisa legal, né? Ela nem pensou na questão de ser uma au pair, mas na oportunidade de estar lá. Era um sonho que ela já alimentava há um tempo, né? E quando ela viu essa oportunidade, acho que essa talvez seja a característica mais forte, né? Que ela pensava para essa vaga de emprego, né? Tipo, eu amo esse lugar, então eu quero ir para aí. Eu faço o que precisar, mas eu vou limpar. E aí tem uma hora que ela fala, eu sei limpar, eu sei fazer isso, e eu vou estar na França, né? Então é ouvindo realmente o desejo dela, que pelo menos nos 25 anos que ela conta ali rapidamente, eu não sei o quanto que ela estava se ouvindo, né? E para mim, o que me intrigou, e eu fiquei assim, que fala é essa? Porque quando ela foi contar pro Magnus, de que ela tinha... Porque ele entra no quarto e vê ela lá escondendo. E aí parece que é bonzinho, porque ele fala assim, se você queria tanto comer isso, você podia ter falado daquele jeito. Mas não sei se podia tanto falar, né? Com certeza não. Não sei. Quer dizer, depois a gente vê que provavelmente não. Porque assim, eu acho que aquilo era uma verdade para ele e a gente tem que tomar bastante cuidado do que é a verdade do outro, né? O que a verdade do outro afeta em nós, assim. Porque ele tinha um lugar de uma pessoa mais resolvida, né? De uma pessoa que cuidava dele mesmo, né? Porque ele saía para correr com a amiga, enfim, dizia para ela para não consumir essas coisas, e aí depois falava, se você quisesse, era só falar mais ou menos, né? Mas quando ela fala para ele que ela vai para lá, ele fala, você, au pair? E aí ele ficou preocupado, né? Porque um serviço de au pair é um serviço, talvez... Geralmente para pessoas mais jovens, né? Para as pessoas mais jovens, não tão glamuroso, né? Sim, então, assim, ele falou, mas você vai lá cuidar de alguém? E assim, né? Eles já assumem que é uma criança, né? Porque, como você falou, na vaga lá não estava escrito a idade, né? Só estava o nome. Então, geralmente se pede uma vaga de au pair para cuidar de uma criança. Tava, acho que um menino, assim, mas não dizia a idade, né?
Mas ele fala pra ela, naquele momento ele fala assim pra ela, você faz um favor pra mim? Você não me liga quando algum cara roubar todo o seu dinheiro e você estiver sozinha. Nossa, aquele momento eu falei, que cara, filho da mãe, sabe? Assim, eu falei, como que ele fala uma coisa dessa pra ela? Faz um favor pra mim, você não me liga. Ele já tá ali dizendo que ela não vai conseguir. Exatamente. Tá falando que ela, na hora que ela precisar, é só ele que pode ajudar ela, né? Você não me liga. E alguém vai roubá-la. Então, assim, tá desacreditando total nela, né? Totalmente. Eu falei, caramba. Já tinha alguma coisa estranha mesmo, né? Mas enfim. Então, naquele momento eu falei, tá. Que casamento era esse, né? Quem é essa pessoa que era parceiro? Eu não quero ficar jogando, assim, pedra no Magnus, embora de alguma maneira ele mereça. Mas também não vamos passar pano. Exatamente, sabe? Porque, assim, mais pra frente, tem uma outra fala dele que já eu trago, mas o fato é, o que tudo isso tem a ver com o corpo, né? Eu acho que é importante, assim, a gente falar, o tema é esse, mas é importante a gente entender qual é a construção que a gente tem feito, inclusive do nosso primeiro episódio para esse, porque o corpo ele só é um resultado no final das contas, sabe? Ele é um resultado de uma grande vida. E aí ela vai para a província e chega lá, encontra o Fabian, que é o gerente ali do restaurante, que apresenta para ela o Einar, que é o menino. Menino. Que é um menino. E a princípio ela fica muito, realmente, assim, desacreditada, né? Talvez naquele momento a voz do Magnus ficava assim, eu fico imaginando, né? Ficava ali na cabeça dela. O filme não mostra que ficava isso na cabeça dela, mas o comportamento dela era de alguém que não acreditava mesmo, né? Ela teve que bancar essa decisão dela, essa escolha, mesmo que, assim, ali a gente está vendo um recorte da vida dela, né? A partir daquele ponto. Mas pelo que transparece é de que ela vivia há anos desacreditando e aí sendo reforçada que ela não se bastava, né? Digamos assim, que ela não tinha essa capacidade, esse potencial, né? De conseguir bancar as escolhas dela. Então ela não é só o desejo, né? Porque ela tinha esse desejo, esse sonho, mas não é só o desejo, era uma busca de se encontrar, de saber quem era ela, né? Eu acho, pelo menos é isso que me veio, assim. Parecia que ela estava há um tempo distante longe dela. Exato. E é tão interessante, porque assim, né? Aí entra um pouquinho a questão do corpo. Não sei se você observou isso, mas se eu vou falar, talvez você se lembre. Quando ela chega nesse restaurante, ela não sabe que Fabian é ele, e ela tenta se comunicar com ele ali com as poucas palavras que ela consegue falar em francês. E quando ele entende que ela é a au pair, ele tem uma outra tratativa, ele quer abraçar ela. Ele fala, você... E ela... é verdade. Né? E aconteceu isso também em outros momentos do filme, que alguém tentava se aproximar dela e ela não deixava, assim. Parecia que ela estava fechada no corpo dela, fechada para a vida, né? Exato. Fechada assim para... Por isso que ela não se escutava, né? Ela poderia até saber qual era o desejo, mas ela não conseguia bancar porque ela estava muito distante dela. Sim. E não era só um distanciamento psíquico, digamos. Ela não se conectava nem com o próprio corpo, né? Sim. Porque quando você é tocada, algo diz ali. Nós somos pessoas de pessoas. É importante, né, o toque. É importante você saber que se alguém chega e te abraça, ela não tinha isso. Ela não tinha isso, provavelmente, nem com o marido. Provavelmente. Dormia até em quartos separados, né? Tá vendo, gente? Se vocês não assistirem esse filme, talvez vocês nem precisem assistir, né? Porque a gente tá dando até detalhes. Mas vale a pena, ouça aqui tudo que a gente tá falando e assistam. E aí, depois, quando ela conhece o Einar, e ela vê que, na verdade, não é um menino, era um menino, talvez de alma, mas já era um senhor, né? E aquela senhora, eu não lembro o nome da senhora, sendo bem honesta. Também não lembro. Mas ela ali tentando conduzir, né, a situação, fazendo com que a Agneta se sentisse bem.
tentando ajudar ela a se familiarizar com o povoado, né, levando ela para fazer compras, tentando ajudar ela a ter uma outra roupa, porque no começo a mala dela até vai embora, né? Ela tá com uma malinha de mão, mas todas as outras coisas vão embora, Sim. né? Então ela fica quase que o filme inteiro com Só a mesma com uma roupa, depois uma outra roupinha. Mas o fato quando ela consegue realmente ter uma conexão com o Enar, eu acho que tudo mudou. Sim. Ali tudo mudou nela, né? Quando o Enar chega para ela e diz, eu quero alguém que queira estar aqui, né? Porque ela falou, eu vou embora, e ela chegou a ligar para o Magnus. Sim. Ela chegou a ligar, e eu acho que a salvação dela foi o Fabian chegar e falar, tá tudo bem. Eu acho que quando o Fabian chega, oferece para ela uma comida e fala, tá tudo bem, eu acho que ela fala, opa, alguém tá me enxergando. Exatamente. Ela com toda essa distância dela, ela se via invisível, né? Se via invisível. Acho que é isso. E aí ela liga e ele fala, tá bom, sábado, mas ela não dá muita conta ali, porque ela decide ficar, e aí a conexão que ela começa a fazer com o Enar, ele mostra para ela a importância dela se ouvir. Quando ele fala, eu quero alguém que fique aqui, quero alguém que queira estar aqui, não que precise estar aqui porque largou o marido, porque não sei o quê. Quando acontece aquela conversa, eu acho que tem é quase que uma luz, assim, pra ela, sabe? Parece que acende algo, assim, nela, e ela, não, eu quero estar aqui. Eu tô na França, eu quero estar aqui. E aí eles começam uma conexão e ela vê que ele busca ele tem uma fala, né? Ele vai pro jardim e ele fica, cadê meu libido? Cadê minha libido? É essa a frase, né? Cadê meu libido? Ou como você está, meu libido? Uma coisa assim. Mas assim, chamando a libido, né? O que é o libido, no final das contas, né? É o combustível para a vida, assim, né? É o que dá energia, que muitas vezes a gente não tem, né? E não tem, e não é só porque o nosso corpo, ele tá mais maduro. Tô tentando buscar uma palavra aqui, né? Não é por causa do nosso corpo, e não é uma libido sexual, não. Não. É uma libido de vontade de viver mesmo, uma libido de que é o que faz você se mover para a vida e falar assim, esse aqui é o meu desejo. Então, quando ele buscava, né, quando ele gritava ali no jardim isso, e ela não sabia direito o que era, né? Ele falou, isso é uma questão do desejo da vida, né? Conta a sua história, né? Isso, e eu acho muito interessante nessa conexão dos dois é que ela só realmente investe em contar verdadeiramente a história dela quando ela se interessa pela história dele. Ai, que legal isso. É verdade, porque ela pede para ele contar, né? Exatamente. E ela de fato ela se interessa. O Einar é apaixonante, mas assim, e o jeito com que ele conta, né, é muito bonito, imaginativo, é lúdico, é tudo, né? Mas e ele incentiva ela, né? Exato. Ele fala, tá, mas como que era isso? Que som que fazia? Exato. E aí ela vai mexendo também com a cabeça dela. É lindo mesmo. Incrível, eu achei isso muito, muito lindo. Porque, assim, para mim, né, minha identificação como pessoa, eu acho que vai muito disso. Uma parte da minha libido é muito eu tenho interesse nas pessoas, eu gosto de me interessar pelas pessoas, e me identifiquei com essa parte aí. Cara, que lindo isso que você tá falando, porque isso mexe um pouco comigo, sabia? Hoje, trocando com uma amiga, eu disse, acho que o grande problema hoje da humanidade é que as pessoas não têm mais interesse umas pelas outras. As pessoas podem até gostar, as pessoas podem até fazer alguma coisa, estar junto, mas interesse, verdadeiramente, talvez as pessoas não tenham. E você está falando isso, e faz todo sentido. Quando ela mostrou interesse pela vida dele, ela conseguiu ver a dela. Exato. Ai, que lindo, sério. Bonito. Nossa, muito, muito, muito mesmo. E parece que nesse incentivo, né, ela conseguiu realmente fazer uma conexão maior com ela e conseguiu trazer a libido para ela também, né? Porque ela também grita em determinado momento, né? Sim. Ela também grita sobre isso e vai fazendo um encontro consigo mesma, dos seus desejos, das suas vontades. E aí acontece uma cena linda no filme, mas é a cena assim, eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada de verdade, assim. Eu não chorei, mas meu olho assim, sabe? Fiquei emocionada porque
ela aceita a lingerie e ela tá lá com aquela lingerie quase da cor da sua blusa. Assim, é mesmo, verdade. E aí ela vai pra frente do espelho e ela começa a olhar pra ela só de calcinha e sutiã. E ali tem uma cena tão simbólica, né? Porque a câmera, ela vai passando pelo corpo dela em todas as partes, assim, do corpo. E ela vai falando, oi, meu bracinho. E ela vai pegando no braço, né? E ela vai descendo, ela pega a barriga. E aí ela diz, me perdoa. Exato. É muito forte. E tem uma coisa também que agrega nessa cena, porque essa que você falou assim, ela aceitou a lingerie. E o bom é que ela aceitou a lingerie daquela senhorinha. Uhum. A senhorinha confeccionava, né, as lingeries. Então, tipo assim, porque parece que essa coisa mais de se sentir sexy, né, é sempre atribuído a pessoas mais jovens, e não a pessoas mais velhas. Então, é uma senhora que atribui... que é atribuído que, tipo, não pode mais se envolver com isso, não. A senhora ainda continua, além de confeccionar, ela ainda devolveu para Agneta esse olhar que ela não estava mais tendo dela. Ela não conseguia, como você falou, né? Ela só tinha uma roupa, então ela até falava, né, tipo, eu não posso de jeito nenhum mostrar meu braço. Então, tipo, como assim? Você não se deixa ver o seu corpo. Você existe também pelo corpo, né? Pela sua corporeidade. Então, tipo, é interessante isso, que é uma senhora mais velha, né, ainda, uma bem idosinha, sim, que devolve isso para ela. E tinha outras peças lá, né, nesse ateliê, bem assim, menores. Mais ousadas. E eu acho que, assim, é bonito ver essa sutileza, né, do filme, porque ela usa uma lingerie como é o nome daquilo, gente? Renda. Ela usa uma lingerie de renda e, assim, nada vulgar. Sim, não. Muito sexy, mas nada vulgar. E que combina com ela, né? Ela teve esse olhar ainda, a senhora. Isso, olha que sutileza mesmo, sensibilidade, né? Para que ela possa fazer essa reparação consigo mesma, dar esse perdão para si mesma. Ela precisava estar, né, com aquela roupa, porque ela poder de novo fazer as pazes com o corpo. Né? Como que a gente consegue viver tão distante da nossa psique e tão distante do nosso corpo? Por isso que lá no começo do filme ela disse, eu não sou uma pessoa, né, eu não tenho nada, não tenho muito para dizer sobre mim. Lógico que ela não tinha, ela nem se conhecia, né? Exato. E uma mulher de 49 anos que já tinha tido filhos e que, né, casada. E aí, sim, olha como o corpo é importante, né? Essa cena, quando ela começa ali a pedir perdão para ela, e ali tem uma grande transformação, né? Sim. Parece que ali realmente esse combustível, esse desejo de vida ressurge. E eu digo ressurge por quê? Porque a gente tem isso. A gente tem essa pulsão de vida. A gente pode alimentar o nosso libido, sabe? A nossa libido. A gente, às vezes, precisa desse outro. Às vezes, um Enar. Às vezes, essa senhorinha que a gente não lembra o nome. Mas essa grande pessoa, né? Acho que é isso. Ter um olhar, como ela teve do Fabian também, né? Que mais pra frente, eles até têm lá uns enroscos. Mas ele olhou para ela quando ela chegou, né? Quando ele oferece para ela um prato ali, uma comida, ele tá olhando para a necessidade. Quando ele pergunta para ela, tá tudo bem, né? Ele tava ali olhando para ela. Então, a partir dali, ela foi outra pessoa. Interessante que depois desse dia, ela saiu com o Enar, com as roupas dela, mas ela já estava assim, mais transformada, digamos. E quando eles saem para o quintal, o Enar pergunta para ela, você não vai perguntar nada para libido? Daí ela pega e olha para o carro. Verdade, lembra? É verdade. E aí me deu uma sensação que ela falou assim, eu tenho. Eu não preciso perguntar. Sim. Sabe assim? De ela se apropriar desse combustível, dessa pulsão, dessa vida, né? Da libido mesmo. Aí eles entram no carro, ela toda bonita, né? Ela coloca um lenço, um óculos, e ela para ali no Fabian, quer dar uma volta, e ali eles começam a ficar mais juntos, né? E no caminho, o Enar compra o vestido para ela. Quer dizer, compra não, né? É verdade. Não compra não, dá o vestido para ela e manda ela correr, né? Para colocar o vestido. E depois, quando ela
ela colocou o vestido, eu me dei conta do que ela ouvia sobre a roupa dela e o calçado dela do marido. Né? Porque ela estava ainda de calçados confortáveis e que não doía as costas. E provavelmente essa fala vinha do marido, porque ele dizia que era assim que ela tinha que vestir, né? E ela manda embora e coloca um outro sapato, e ela se sente bonita, e ela já prende o cabelo. E assim, eu achei muito incrível. Muito incrível. Até que o marido chega. O que você achou desse marido vir, hein? Eu acho que assim, tem muito pouco, né, sobre o marido no filme, até porque realmente ele não é importante. O meu nome é Agneta. Meu nome é Agneta. Mas o pouco que aparece parece que é uma coisa de posse mesmo, sabe? Tipo, ele estava perdendo uma pessoa que ele controlava. Então, tipo, o poder é muito... deixa as pessoas desse jeito, né? Então ele sentia como se ela estava saindo do poder dele, né? Do poder de controle dele. Então ele... Não sei se ele tinha consciência tão forte disso, mas é isso que parecia. E aí o que fez ele ir, provavelmente, para mim, me pareceu isso. Tanto que assim, quando ele vai, igual você falou, para dizer que tipo, não, tudo bem, não, tá tudo bem, eu quero que você seja feliz, tal, não sei o quê. Aí tipo, até tomou vinho, coisa que ele não fazia. Até se deixou... balançar o esqueleto. Exato. Para as pessoas que estavam ali e tal, não fazerem, né, um julgamento tão ruim dele. Vai saber o que ela falou dele para eles e tal. Ele quis se dizer de o legalzão. Tentou, né? Mas foi mais um jeito para ele, tipo, não, você não pertence a isso aqui. Você faz parte de outro ambiente, sou eu que decido. Ele lembrava ela sempre disso. Mas mas as pessoas te cumprimentam aqui, mas você tá, né? Ele sempre lembrava. Tem uma partezinha que me chamou muito a atenção. Na hora que eles estão na cama, e ele fala assim pra ela, eu sei que você gostaria... Ela começa a perguntar coisas, e ele fala assim, eu sei que você gostaria que eu falasse alguma coisa, mas minha forma de demonstrar amor é isso, eu vim aqui. E a hora que ele fala isso pra ela, dá uma sensação assim, nossa, que homem bom, né? Ele saiu de lá, foi até ela, bebeu com ela, conheceu os amigos dela, não achou ruim de encontrá-la deitada com o Enar, né? Assim, você sentiu isso? Parece um homem bom, mas não é. Sim, mas assim, esse parece um homem bom, mas não é, eu acho que é mais pra gente que é espectador, mas você sentiu isso dela? Ela acreditou que ela acreditou que era amor? Não. Tá. Não, mas eu acho que ele acreditava que isso era amor. Sim, isso pode ser. E aí, eu penso que quando a gente tá muito desconectada, talvez a gente acredita no que o outro acredita, não necessariamente no que a gente acredita. Porque eu tô muito distante. É uma boa reflexão. Porque talvez na cabeça dele, realmente ter feito tudo isso, tava demonstrando, poxa, eu vim atrás de você, você não foi, você não apareceu no aeroporto e eu tô vindo aqui, né? E quando ela tava distante dela, ela também acreditava que era amor. Mas ali ela não acreditou porque ela já estava próximo. Ela já estava ali, ó, ligadinha com ela mesma. E eu achei bonito, assim, pelo menos, eu não sei se era essa a mensagem, mas para mim ficou isso, e trazendo, né, para essa questão de como a gente tem que estar mais integrada, né? Independente do tempo, independente do corpo, mas sabendo que o corpo também faz parte disso, para que a gente não passe uma vida inteira acreditando na verdade só do outro, né? Sim. E para mim, quando ela depois dessa cena, né, já parte para eles indo embora, já vai ali no finalzinho, eu acho que quando ela desce do carro, ela se despede de todo mundo e ela se despede cantando, né, daquele jeito que eles tinham que se comunicavam cantando, e ela vê que tudo aquilo tá ficando para trás, ela no carro fala para tudo, porque ele começa a falar, não, agora eu tô fazendo triatlon, não sei se era canoagem, alguma coisa com a fulana de tal e tal. Eu acho que ela se deu conta, ela falou assim, pera um pouco, essa aqui é a vida dele. A minha tá ficando para trás. Ela pede para parar o carro e ela veste
o vestido que ela ganhou, porque ela já estava de novo com a roupa, né? Que é a única que ela tinha. E ela veste o vestido? Não, ela não veste o vestido, ela pega o vestido, né? E eu acredito que só naquela hora que o Magnus consegue entender tudo que ele não fez para ela. Porque eu não penso que as relações, elas permitem que todas as coisas sejam reveladas quando as pessoas estão desconectadas. E os dois estavam muito desconectados. Então não tinha muitas revelações ali. Então quando eles se desconectam, as revelações vêm. As verdades aparecem. E daí não aparece só a verdade dele, aparece a verdade dela também. Você está falando desconectados da relação. Da deles. relação, Okay. né? E que fazia com que ela ficasse mais e mais distante ainda dela, né? Ah, sim. E aí quando ela sai correndo e ela chega lá e aí é a momento que é a cena mais... da capa, né, do filme, ela correndo. Mas pra mim a coisa mais, assim, a cena mais... Não, a cena mais bonita pra mim é quando ela tá olhando no espelho, não tem como. Mas quando ela volta, e ela volta de lingerie, e fala, e chega lá no meio dos amigos dela e fala: meu nome é Agneta! E aí todo mundo, né? E aí as pessoas brindam e tal. Naquela hora eu falo, como é importante, né? A gente saber qual é o nosso nome. Porque o nosso nome é a nossa identidade, não é? Eu acho que esse grito também, ela afirmando o nome e tal, é justamente isso, é como se fosse ela declarando de que a coisa mais preciosa da vida dela é ela se aproximar dela mesma. Então, de liberdade também, né? Assim, liberdade para encontrar com ela mesma. E sabe uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa hora? É que as pessoas brindaram, ficaram muito felizes por ela, mas ninguém olhou para ela assim, recriminando ou julgando porque ela estava de lingerie, porque em nenhum momento ela colocou o vestido, né? Eu achei interessantíssimo isso. Porque isso é realmente respeitar, né? Respeitar o momento da pessoa. Para ela era importante ela estar daquele jeito. Para ela ter essa apropriação, para ela ter essa liberdade. Isso também envolveu aquilo ali tudo. Envolveu a experiência dela toda ali, né? Eu achei... passa uma mensagem muito linda, né? De que não importa a idade. Porque assim, não importa a idade, a gente pode fazer uma conexão conosco, né? E que muitas vezes a gente vai ter mesmo que passar por uma reparação, às vezes, do nosso corpo. Porque hoje, atualmente, vende uma ideia muito grande de que o envelhecimento é algo errado. Bom, eu sinto isso. Né? Então, assim, você envelhecer é algo ruim, quando na verdade é totalmente o contrário, né? Porque se você envelhece, é porque deu certo. Minha mãe, ela costuma falar assim, eu sou velha, eu posso tudo. Aí, tipo, quando a gente reclama de alguma coisa, por exemplo, tô com dor nas costas. Aí, tipo assim, fica velho pra você ver. Ela, fica velho pra você ver. Aí a gente sempre fala assim, mas eu quero ficar velho. Exatamente. Eu quero ficar velho. Exato. Como assim não quero ficar velho? Eu quero sim, quero chegar no máximo que der. Porque assim, né, junto com essa coisa errada, aí vem aquela cultura ao corpo, uma questão muito de estética, que você tem que mudar muita coisa, que você não pode deixar esse envelhecimento chegar. Mas o envelhecimento não é só coisas ruins, não é só a dorzinha nas costas, né? Não é mais ter que subir sem nenhuma dor no joelho as escadas, não são as rugas que aparecem, né? E é muito interessante porque, assim, a neurociências, ela diz que o nosso cérebro, ele não consegue, ele vê as coisas em tempos diferentes para depois fazer uma conexão. Então imagina um corpo que já viveu décadas e décadas, que às vezes olha no espelho e às vezes não se reconhece, às vezes olha no espelho e gostaria de ver outras coisas, e o cérebro tentando fazer uma conexão entre o que nós estamos vendo, tudo o que nós já vivemos e tem registro no corpo todo que passa para o cérebro, e talvez a forma que a gente se idealiza, né? Baseado até nessa construção social e tudo mais. Então a gente precisa ter mais carinho mesmo, ser mais gentil com a gente, e entender com a gente, que eu digo mulheres em especial, né? Porque o amadurecimento, eu acho que é um amadurecimento da idade das mulheres 40 a mais, dessa identificação ou reconexão com a gente, né? Esse amadurecimento, ele dá uma permissão para que a gente realmente consiga
fazer uma individuação, sabe? Do significado real. Não apenas do que eu estou mostrando, do que é uma vitrine, mas de todo o significado disso. Sim. Significado de cuidado. E às vezes, e as pessoas que hoje sofrem, né, são acometidas de alguma doença e tudo mais, isso pode acontecer. Mas quando a gente tem essa conexão, a gente até cuida melhor disso e pode ter momentos felizes, e até uma vida, não é só momentos, é um monte de momentos felizes, porque poder olhar e conseguir se escutar, ouvir o seu desejo, né, entender que o outro é importante, porque eu achei linda a relação dela com o Einar, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente olhe para o nosso corpo de um jeito mais gentil e amoroso, e a gente vai cuidar dele não para a gente mostrar algo mais bonito para alguém, a gente vai cuidar dele porque ele é propriedade nossa. E quanto mais eu estou conectada com o meu corpo, entendendo do significado dele como ser, né, como Fernanda inteira, como Marcela inteira, não necessariamente para eu pertencer nesse mundo, nessa sociedade, eu acho que traz liberdade. Por isso que a Agneta gritou ali, sabe? Meu nome é Agneta, para que a gente possa falar, meu nome é Fernanda, meu nome é Marcela. É uma generosidade de sentido mesmo, né? Antes da gente terminar, isso me fez lembrar também de uma cena que é muito bonita, assim, também, para mim, que foi a cena que ele tá dançando e aí ele convida ela para dançar, ainda no início da relação deles ali, né? Que eles estavam se conhecendo e tal. E aí ela fala, não, eu não sei dançar. Ela, né, com aquela, sem generosidade com ela, né, ela se nega a esse pedido, e assim, mas claramente com o desejo de dançar, né? E aí ele chega e fala para ela, né, tipo, não existe isso, se você se move, você pode dançar. Então, eu acho que a gente ficar atento a esse movimento, porque o corpo também nos leva para lugares, né? Então, você ter essa generosidade de sentido, né? Qual que é o sentido do que, para onde meu corpo está me levando, para onde ele quer me levar, o que ele está me dizendo. Então, essa generosidade é muito importante, assim, para essa individuação, como você falou. E, amiga, eu posso falar uma coisa? Porque você falou que lembrou dessa cena, você me fez lembrar de uma outra cena que tem a ver com essa generosidade. Na cena em si, não, mas essa palavra me fez lembrar e vou explicar por quê. Sabe quando ele tá na praça e ele tá chorando porque ele tá com saudade do filho? Ele diz o seguinte, né? Que a realidade dói nele, porque ele escolheu seguir a vida com outro homem e o filho não aceitou, né? Então ele estava separado. A gente não falou do Einar aqui porque a gente queria trazer muito, né, a Agneta. Na verdade, não é nem que ele não aceitou, ele não conhecia o filho numa idade maior, porque eu acho que quando ele saiu de casa, ele era bebê. Isso. Então eles não tiveram uma conexão de vida mesmo. Quando ele saiu de casa, largou a esposa, o filho era criança, bebezinho, então ele não conhecia o filho. E ele comprava os gatinhos e deixando todas aquelas coisas em casa. Como se ele fosse criança ainda, né? Mas ele fala assim, eu me escolhi, será que eu fiz certo escolhendo? E ele chora ali, fala, essa realidade me corrói, né? É uma cena emocionante. E aí eu fico pensando assim, depois ele fala, né, mas podia ter sido diferente? E eu acho que não. Sabe? E aí eu acho que é importante a gente falar dessa generosidade, porque assim, quando a gente se escolhe, muitas vezes a gente vai perder alguma coisa, né? Então, poder escolher ser quem nós verdadeiramente somos, criar essa conexão conosco, poder ouvir os nossos desejos, muitas vezes vai fazer com que a gente perca coisas. E muitas vezes, quando a gente escolhe uma, a gente está abrindo mão de outra, né? E às vezes, com medo do que a gente vai perder, muitas vezes as pessoas não têm essa coragem. Elas têm só a vontade, mas não têm a coragem. E aí, quando você falou da generosidade, pra gente terminar, eu queria deixar isso também, sabe?
que a gente precisa sim agir, né, com toda essa gentileza, generosidade, e a gente precisa ter uma coragem e entender que a partir do momento em que nós fizermos uma escolha baseada no nosso desejo, nós também vamos abrir mão de outras. E aí é esse amadurecimento, né, é essa liberdade, é esse lugar que muitas vezes vai te deixar desconfortável, mas muitas vezes vai te deixar muito confortável, porque na vida a gente vai ter essas nuances mesmo, né? E entender que, assim, nem sempre vai ser tudo bom, mas pode ser muitas vezes muito bom. E isso tem a ver com o quanto que a gente tem a ciência e a clareza das nossas escolhas. E essas escolhas, elas só vão ser bem feitas, digamos assim, quando a gente entender que é o meu desejo, é o seu desejo, e estamos conectados olhando isso com generosidade. Então vamos ser gentis e generosos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise da Meu Nome é Agneta. Sim. A gente ama filme, a gente ama livros, a gente vai trazer isso mais vezes, né? E se você assistiu, Agneta, deixa nos comentários o que você achou. E lembra a gente o nome da senhorinha que fez a lingerie, que a gente não tá lembrando. Isso, aí você põe lá no comentário também. Isso, por favor, faça isso, ajude a gente. É isso, pessoal, acompanha aí, a gente, depois, né, daqui um mês, a gente vai trazer o tema finitude, que vai ser... Não, é tempo primeiro. Não, é mente, o tempo. Mente. Peraí, corpo, mente. Isso, é o mente. Corpo, finitude é o mente último. e finitude, verdade. Sim. É porque a gente tá agora gravando 2, então, na verdade, esta temporada tem 4 episódios. É verdade. É isso, vamos só... Eu também tô aqui, ó. Porque excepcionalmente estamos gravando 2 sobre corpo, né? Mas fique ligadinho e entenda mesmo, sabe? Essa construção que a gente tá fazendo dos temas. E é isso. Deixa lá o recadinho que a Marcele pediu. Até! Tchau!